Ele levantou a mão para silenciá-la, não metaforicamente, literalmente. A mão espalmada no ar, na frente de 6 diretores, numa sala de reunião do 18º andar. Ela tinha 47 páginas de análise técnica projetadas na tela. 3 meses de trabalho, planilhas auditadas, referências regulatórias, assinatura. E em menos de 30 segundos, tudo aquilo foi descartado com uma única frase dita com o sorriso de quem nunca foi contestado na vida. Nos dias seguintes, o nome dela foi removido do documento. A análise foi reescrita por outra pessoa, e o acesso dela ao sistema foi revogado numa sexta-feira à tarde, às 17h43, como se fosse rotina, como se ela nunca tivesse existido naquele projeto. O que ninguém naquele andar percebeu é que ela havia guardado tudo, e que o mercado financeiro, diferente daquela diretoria, não tem paciência com erro técnico encoberto. Tem algo curioso no ambiente corporativo. A maioria das pessoas observa, mas poucos se posicionam. Aqui acontece algo parecido. Mais de 95% de quem assiste não é inscrito no canal. Se esse tipo de relato faz sentido para você, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Porque a virada dessa história é silenciosa, inevitável, e acontece de um jeito que você provavelmente não vai esperar. Fica até o final. Eram 14h37 de uma terça-feira quando o laptop de Valentina projetou o sumário executivo na tela do 18º andar. E Marcelo Hard sequer esperou ela chegar na segunda slide. Ele interrompeu com aquele sorriso específico que só diretores de 52 anos com 15 anos de cargo fixo conseguem produzir. Largo, condescendente, com os dentes à mostra, mas os olhos completamente frios. Valentina, isso aqui é catastrofismo. Você modelou o cenário de colapso com base em variáveis que nossa equipe já descartou há 2 trimestres. Ela abriu a boca para responder. Ele levantou a mão. Literalmente levantou a mão espalmada, como quem para o trânsito, e cortou o ar na frente dela. Ninguém na sala disse nada. 6 diretores olharam para mesa, para o celular, para a janela. O silêncio era daquele tipo que dói mais do que qualquer palavra, porque significa que todo mundo viu, todo mundo entendeu e ninguém vai fazer nada. Valentina tinha 34 anos, 6 deles dentro do Grupo Velar S.A., uma das maiores holdings de infraestrutura do país, com concessões rodoviárias, contratos de saneamento e uma carteira de projetos que somava quase 40 bilhões em ativos. Ela era analista sênior de risco financeiro, o tipo de profissional que existe nas empresas grandes para dizer o que ninguém quer ouvir. Sua rotina era feita de planilhas auditadas, memórias de cálculo e reuniões onde ela sempre era a pessoa mais jovem, a única mulher, e a que sabia mais sobre o que estava na tela do que qualquer um dos homens sentados à cabeceira da mesa. 3 meses antes daquela terça, ela tinha começado a modelar algo que a incomodava desde o fim de 2022. Uma inconsistência silenciosa nos contratos da divisão de concessões. Quanto mais ela puxava o fio, mais o novelo crescia. O relatório final tinha 47 páginas, anexos, planilhas e referências regulatórias. Ela assinou, ela entregou, e foi destruída em público por isso. As próximas 48 horas foram metódicas e cruéis da forma que só empresas grandes sabem ser. Sem barulho, sem confronto, com a frieza cirúrgica de quem sabe exatamente o que está fazendo. O nome de Valentina foi removido do relatório oficial que seguiu para o conselho. A análise dela, que tinha 47 páginas, virou 2, reescrita, enxuta, assinada por Diego Fonseca, um analista júnior de 27 anos que era protegido direto de Hart e que provavelmente não tinha lido o contrato original nenhuma vez. E então chegou o e-mail. Encaminhado por engano para a caixa dela, erro humano num grupo de distribuição. Valentina leu a frase que Hart escreveu para o time sênior. A Valentina levantou um ponto que não tem fundamento técnico. Vamos evitar que esse tipo de alarmismo chegue ao board novamente. Ela releu 2 vezes. Salvou o e-mail numa pasta local. E não respondeu nada. Na sexta-feira daquela mesma semana, às 17h43, ela registrou o horário mentalmente, como quem anota uma prova. Chegou a notificação automática do TI. Seu acesso ao SIGRS havia sido revogado. O SIGRS
Era o sistema interno de gestão de contratos do Grupo Velar, onde ficavam todas as projeções, os aditivos, os índices de reajuste, toda a espinha dorsal financeira das concessões. Sem ele, tecnicamente ela estava cega. Era o que Hard queria: tirá-la do projeto, cortar seu acesso e garantir que ela não tivesse mais como mexer no que ela havia encontrado. O andar inteiro sabia o que tinha acontecido. Ninguém falou nada diretamente, mas ela sentiu nos olhares aquela mistura de pena e alívio de quem pensa: ainda bem que não fui eu. Valentina pegou a bolsa, desligou o monitor e foi embora sem pressa. No elevador, abriu o bloco de notas físico que sempre carregava e escreveu uma única linha: o erro está no contrato 2017 CR004. Eles não perceberam. O contrato 2017 CR004 era um acordo de concessão rodoviária de 22 anos firmado com o governo estadual. O tipo de contrato que ninguém relê depois de assinado, porque todo mundo assume que a controladoria cuida disso. A cláusula 14.3 definia o índice de reajuste tarifário: simples, técnica, invisível. Exceto que em 2021, um aditivo contratual havia alterado silenciosamente esse índice, e a equipe de controladoria nunca atualizou a base do SIG-ERC. O sistema continuava calculando as projeções de receita com o índice antigo. A diferença era de 3,4% ao ano. Parece pouco, mas em 22 anos de contrato, aplicado sobre uma base bilionária, aquilo representava uma distorção enorme nas demonstrações financeiras e nas projeções que o Grupo Velar havia apresentado a investidores institucionais. Valentina tinha encontrado isso durante a modelagem. Era exatamente isso que estava no relatório que Hard chamou de catastrofismo. Sem acesso ao SIG-ERC, ela trabalhou com o que tinha: as cópias físicas que havia tirado semanas antes, os registros públicos no portal da agência reguladora, e um detalhe que ninguém havia percebido: seu login no Lexbase, o sistema de gestão documental do jurídico, nunca tinha sido bloqueado. O TI revogou o SIGRIC e esqueceu o Lexbase. Eram sistemas diferentes, administrados por equipes diferentes, e ninguém cruzou a lista. Valentina não invadiu nada. Não forçou nenhum acesso. Ela simplesmente entrou com suas credenciais normais e leu o que estava disponível para ela. E o que estava disponível era suficiente para reconstruir tudo. Durante 3 semanas, em silêncio, ela montou a cadeia completa. O aditivo de 2021 nunca foi comunicado à auditoria externa. Os relatórios anuais de 2022 e 2023 foram emitidos com projeções incorretas. E o prospecto da última captação de debêntures, documento público, assinado por Marcelo Hard, continha as mesmas projeções infladas. Valentina não foi à imprensa. Não ligou para nenhum jornalista. Não postou nada nas redes. Não mandou e-mail anônimo para nenhum concorrente. Ela fez uma única coisa. Na segunda-feira seguinte, abriu o canal de denúncias regulatórias da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e protocolou uma consulta técnica formal, anônima, com documentação anexa, numeração de contratos, referências de cláusulas, os 2 relatórios comparativos lado a lado, o original com seu nome e data, e a versão alterada sem ele. Ela organizou tudo com a mesma metodologia que usava nos seus relatórios: objetivo, técnico, irrefutável. Não havia nenhuma emoção naquele documento, nenhuma acusação pessoal, só dados. Ela enviou na segunda-feira à tarde, assinou como fonte confidencial, fechou o computador e foi fazer café. Naquela noite dormiu bem, a primeira vez em semanas. A CVM não é rápida. Quem conhece o mercado sabe que uma notificação formal pode levar meses. Valentina sabia disso. O que ela não sabia, o que ninguém poderia prever, era que o mercado ia chegar lá antes. Na quinta-feira daquela mesma semana, 4 dias depois do protocolo, um analista de uma grande gestora institucional, que detinha 8% das ações do Grupo Velar, recebeu uma comunicação informal de um contato regulatório. Ninguém sabe exatamente de onde veio, mas esse analista era o tipo de profissional que não ignora sinal nenhum. Ele puxou o contrato 2017 CR004 no sistema público, puxou o aditivo de 2021, cruzou com o prospecto de debêntures e fez o que qualquer analista de risco faria diante
daquilo. Acionou o comitê de risco da gestora ainda na quinta à tarde. A reunião durou 40 minutos. A decisão foi unânime. Na sexta-feira, às 9h17 da manhã, a gestora iniciou uma posição vendida nas ações do Grupo Velar. No mercado financeiro, quando uma casa grande começa a vender, as outras sentem antes de entender. É como uma corrente de ar num corredor fechado. Você não vê de onde vem, mas sente antes de qualquer porta abrir. Às 11h40, outras duas gestoras seguiram o movimento sem saber exatamente o porquê, lendo só o fluxo, interpretando o sinal. Às 14h, as ações caíam 11,3%. Às 16h, quando o pregão fechou, o Grupo Velar havia perdido 2,1 bilhões em valor de mercado em um único dia. Nos canais internos da empresa, o silêncio era diferente daquele silêncio de reunião que Valentina conhecia bem. Era o silêncio de quem ainda não entende o que aconteceu, mas já sente que é grave. Os celulares dos diretores vibravam sem parar. Ninguém sabia de onde tinha vindo o movimento. No 18º andar, Marcelo Hard passou a tarde de sexta numa sequência de ligações fechadas na sala de vidro, que todos chamavam de aquário, porque dava para ver tudo de fora sem ouvir nada. Ele gesticulava, apontava para a tela, às vezes ficava parado com a mão na testa, olhando para o nada. Às 17h, ele convocou o jurídico para uma reunião emergencial para segunda de manhã. O CFO do grupo voou de São Paulo para Brasília ainda naquela noite. E então chegou a segunda-feira. E com ela, o que o Grupo Velar mais temia. A CVM notificou formalmente a empresa solicitando esclarecimentos sobre as projeções do contrato 2017 CR004 e a metodologia utilizada nos relatórios anuais de 2022 e 2023. Prazo de resposta: 72 horas. O documento tinha 3 páginas. A última linha pedia a identificação de todos os responsáveis técnicos envolvidos na elaboração dos relatórios originais. E aí o jurídico percebeu o problema. O problema era simples e devastador ao mesmo tempo. O relatório que o Grupo Velar havia enterrado ainda existia. Não na versão alterada, não nas 2 páginas assinadas por Diego Fonseca, mas no original, com 47 páginas, com anexos, com planilhas auditadas, com referências regulatórias, e com o nome de Valentina Soares na capa, na assinatura técnica e nos metadados do arquivo. O jurídico passou a manhã de segunda tentando reconstruir a linha do tempo documental, e foi exatamente aí que tudo desmoronou internamente, porque o documento original tinha carimbo de protocolo, tinha data, tinha número de versão, e a versão alterada, a de 2 páginas assinada pelo Júnior, tinha sido gerada 2 dias depois. A sequência era irrefutável. Alguém havia recebido um alerta técnico completo, removido o nome da autora, reduzido o conteúdo e enterrado o original. E agora a CVM queria saber exatamente quem eram os responsáveis técnicos. A resposta estava no documento que eles mesmos tinham apagado. Foi o assistente de Hard quem apareceu pessoalmente na mesa de Valentina naquela segunda-feira às 10h22. Ela estava editando uma planilha de risco de um projeto completamente diferente. Tinha sido realocada semanas antes, lembra? Quando ele chegou com aquele jeito de quem foi mandado fazer algo desconfortável e preferia estar em qualquer outro lugar. A Valentina, o Marcelo pediu para você subir. Ela não perguntou o porquê. Não demonstrou surpresa. Salvou o arquivo que estava editando com calma, fechou o notebook, pegou a mesma pasta física que havia levado à reunião do 10º andar 3 semanas antes. A pasta com o relatório original, com as cópias dos contratos, com tudo, e respondeu com uma voz completamente neutra. Pode falar que já vou. O assistente subiu antes. Valentina foi até o banheiro, se olhou no espelho por 3 segundos e então pegou o elevador. A sala de Hard tinha uma parede inteira de vidro com vista para a cidade. O tipo de escritório que foi decorado para intimidar. Ele estava de pé quando ela entrou, o que já era incomum. Do lado dele, o diretor jurídico e uma mulher que Valentina não reconheceu, mas que pelo notebook aberto e pela postura era claramente alguém de fora, provavelmente da auditoria externa. Hard não ofereceu cadeira. Começou direto. Precisavam entender o processo de elaboração do relatório original, a metodologia utilizada, as fontes consultadas.
A voz dele tinha perdido aquele tom condescendente de terça-feira. Estava controlada demais. O que Valentina sabia, por experiência, ser muito mais perigoso do que a arrogância aberta. Ela abriu a pasta devagar, colocou o relatório original sobre a mesa e disse com a mesma calma de quem explica algo pela segunda vez. Tudo está documentado aqui. Metodologia, fontes, referências regulatórias e a data de entrega original. Ela deslizou o documento em direção a ele. Hard olhou para a pasta sem tocar. A investigação da CVM se desdobrou nos meses seguintes, com uma precisão que o mercado raramente vê. Os registros de acesso ao SIGRA mostraram exatamente quem havia autorizado a não atualização do contrato em 2021. E por quê? Havia trocas de mensagens internas que indicavam que a decisão de manter o índice antigo no sistema não tinha sido um erro operacional. Tinha sido uma escolha. Hard perdeu o cargo antes do fim do trimestre, comunicado por carta formal do Conselho de Administração numa sexta-feira à tarde, o mesmo dia da semana, curiosamente, em que o acesso de Valentina ao Sigrice havia sido revogado. Diego Fonseca, cujo nome estava no relatório, alterado, foi ouvido como testemunha e colaborou integralmente com a sindicância interna. Ele sabia menos do que todos imaginavam, o que por si só já dizia muito sobre quem havia tomado as decisões. O Conselho abriu auditoria completa nos contratos de concessão. E o documento central de toda a apuração, citado em todas as atas e notificações, era o relatório original de Valentina, com seu nome, sua assinatura e a data correta. Valentina nunca recebeu um pedido formal de desculpas. Nenhum. Diretor ligou. Nenhum e-mail de retratação chegou. O que chegou, 3 meses depois, foi uma proposta de recontratação em cargo sênior expandido, enviada pelo RH com linguagem neutra, como se nada tivesse acontecido. Ela leu, fechou o e-mail e não respondeu naquele dia, porque algumas respostas não precisam ser dadas com pressa. O que ficou dessa história não foi a queda de Hard, nem a notificação da CVM, nem os 2,1 bilhões de reais evaporados num pregão. O que ficou foi isso. Uma mulher que foi silenciada numa sala de reunião, que voltou para a mesa sem fazer cena e que confiou que a verdade técnica, documentada, assinada e datada, falaria por ela na hora certa. E falou. Se você já foi chamado de alarmista dentro de uma empresa por dizer o que precisava ser dito, você sabe exatamente o peso desse silêncio. Se você conhece alguém que viveu algo parecido, que foi ignorado, substituído ou apagado de um projeto que era seu, compartilha esse relato com essa pessoa. Às vezes a maior validação é saber que não foi só você. Me conta aqui nos comentários. Você já viveu uma situação assim no trabalho? Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos, porque tem muito mais história assim esperando para ser contada.